Luz! Câmera! Destruição! Você já parou para pensar na quantidade de filmes que associam a energia nuclear ao fim do mundo? Não dá outra. Se a história acontece em um futuro apocalíptico, a culpa provavelmente é de algum desastre nuclear. Ou então, se o desastre ainda não aconteceu, mas está prestes a acontecer, adivinha como o vilão ameaça todo mundo? É claro que uma reputação dessa não se consegue assim de graça. Mas será que as reações atômicas servem apenas para gerar destruição? Felizmente, isso não é verdade. Se olharmos o assunto com atenção, vamos ver que existe uma luz no fim do túnel, e é bem possível que ela esteja acesa por causa da energia nuclear. Hoje vamos aprender como a energia nuclear é capaz de produzir eletricidade. Mas antes, vale a pena relembrarmos alguns conceitos importantes. A energia nuclear é energia liberada numa reação nuclear, a partir da transformação de um ou mais núcleos atômicos. As reações nucleares podem ser de três tipos. No decaimento radioativo, um isótopo instável se transforma espontaneamente em outro elemento, como acontece na transformação do carbono 14 em nitrogênio 14, por exemplo. Mas tem ainda a reação de fissão, em que o núcleo de um átomo se divide em dois ou mais núcleos de elementos diferentes. E a reação de fusão, em que dois ou mais núcleos se unem para formar um novo núcleo de outro elemento. É importante notar que tanto a fissão quanto a fusão podem ser induzidas artificialmente pelo homem e são reações exotérmicas. No entanto, além de calor, essas reações nucleares acabam liberando também outras formas de radiação eletromagnética, assim como partículas subatômicas. Quando desenvolvem uma reação em cadeia de grandes proporções, fissão e fusão apresentam um alto poder destrutivo muitas vezes maior que o alcançado com explosivos convencionais, como a dinamite, por exemplo. Não é de se estranhar, então, que a energia nuclear tenha sido empregada na fabricação de bombas devastadoras, como as de Hiroshima e Nagasaki. Aliás, seu uso com fins militares lhe conferiu uma imagem muito negativa junto à opinião pública, o que explica também a forma como a energia nuclear vem sendo retratada até hoje em filmes, livros e games. Então prepare-se, pois se o programa anterior foi explosivo, o de hoje vai ser, no mínimo, chocante. Pense bem, o que aconteceria se o poder energético das reações nucleares fosse usado não para destruir coisas, mas sim para gerar eletricidade? Olha, essa é uma boa pergunta, Kika. E ela começou a ser respondida ainda nos anos 40, com pesquisas voltadas para o controle e aproveitamento das reações atômicas para fins pacíficos. A primeira usina elétrica movida a energia nuclear entrou em funcionamento em dezembro de 1951 nos Estados Unidos. É bem verdade que essa usina tinha uma finalidade meramente experimental e que de início só conseguia gerar a eletricidade suficiente para acender 4 lâmpadas de 200 watts. Mas de lá para cá, a tecnologia atômica avançou muito e o número de usinas e reatores nucleares não parou de crescer. Em 2010, cerca de 15% da eletricidade consumida em todo o mundo vem de usinas nucleares, que formam a principal fonte energética de países como França e Japão. Aqui no Brasil, as usinas de Angra 1 e Angra 2, situadas no litoral do estado do Rio de Janeiro, produzem eletricidade desde 1985 e uma terceira usina, Angra 3, deverá entrar em operação em 2014. Mas afinal de contas, como funciona uma usina nuclear? Na verdade, a geração nuclear de eletricidade começa bem antes, com a extração e beneficiamento do combustível que vai abastecer os reatores. A grande maioria de usinas em atividade trabalha com urânio extraído de minas como essa. Mas até chegar a uma usina, as matérias-primas precisam passar por um processo de enriquecimento. Eu já fui um homem muito pobre, não tinha onde cair morto. Mas tudo mudou quando eu encontrei a minha moedinha da sorte. De uma hora para outra, eu passei por um incrível processo de enriquecimento e hoje eu estou aqui conversando com vocês. Opa, peraí. O enriquecimento de que estamos falando aqui é outro. Embora o urânio seja um elemento até certo ponto comum na crosta terrestre, o seu isótopo 235, que é altamente radioativo, corresponde a menos de 1% de todo o urânio encontrado na natureza.
Enriquecer o urânio significa, então, separar o urânio 235 e aumentar a sua concentração no combustível que alimenta os reatores nucleares. Os reatores recebem esse nome porque é dentro deles que acontecem as reações nucleares. Um bom reator precisa ser capaz de 3 coisas: induzir uma reação em cadeia autossustentável, aproveitar a energia liberada nesse processo e, o mais importante, conseguir controlar essa reação em cadeia para que não ocorram acidentes. As usinas nucleares, assim como as usinas termoelétricas, também geram eletricidade a partir do calor. A diferença é que as termoelétricas obtêm a sua energia térmica a partir da queima de combustíveis fósseis, enquanto as usinas nucleares aproveitam o calor proveniente das reações atômicas. Funciona assim: o calor liberado nas reações aquece um líquido refrigerante localizado em torno do reator. A principal função desse líquido, além de estabilizar a temperatura do reator, é aquecer uma espécie de caldeira, situada em outra área da usina. O vapor produzido na caldeira é então utilizado para fazer girar enormes turbinas cujo movimento produz eletricidade. Navios e submarinos nucleares também utilizam uma tecnologia semelhante para gerar a energia necessária para o seu deslocamento. Além disso, pesquisas recentes visam empregar a energia térmica dos reatores em outras aplicações, como a produção de hidrogênio, por exemplo, e a dessalinização da água do mar. É importante notar que atualmente os reatores nucleares das usinas, navios e submarinos são de fissão. Reatores de fusão, por enquanto, só existem mesmo como protótipos experimentais. E não é por falta de esforço. Desde os anos 50, cientistas ao redor do mundo procuram uma forma de aproveitar as poderosas reações de fusão na geração de eletricidade. A fusão é encarada há décadas como a solução para o problema energético da humanidade, uma vez que libera muito mais energia, produz menos resíduos radioativos e suas matérias-primas são facilmente encontradas na natureza. O que falta então para ela se tornar uma realidade? Bom, o problema é que as reações de fusão só acontecem sob altíssimas temperaturas e ainda não existem reatores capazes de suportar um calor de 150 milhões de graus Celsius por muito tempo. Para você ter uma ideia, isso é 25 mil vezes mais quente que a superfície do Sol. Infelizmente, as usinas de fissão também estão sujeitas a acidentes nucleares, como o que aconteceu em Chernobyl, na antiga União Soviética. No dia 26 de agosto de 1986, a explosão de um reator liberou uma radiação 400 vezes maior do que a bomba de Hiroshima, contaminando milhares de pessoas e provocando um desastre ambiental sem precedentes. Não por acaso, os cuidados com a segurança representam um dos pontos mais importantes no funcionamento de uma usina nuclear. Essa preocupação, ela é intrínseca, ela está viva em todas as atividades, em todas as organizações que trabalham com essa forma de energia. Então a indústria nuclear, ela toma medidas para enfrentar esses cenários de muito pouca probabilidade, coisa que não é repetido nas outras indústrias, em muitos casos, né? Talvez seja a única indústria que mantém uma estrutura para se preparar com um acidente com uma probabilidade tão remota de acontecer. Porque a probabilidade de acontecer esse vazamento da contenção é muitíssimo menor do que a probabilidade de um avião cair. É muitíssimo menor que a probabilidade de um poço de petróleo vazar, por exemplo. Outro problema relacionado às usinas nucleares é o descarte do chamado lixo atômico. Essas varetas com alto teor de urânio 235 são o elemento combustível de um reator nuclear. Com o passar do tempo, os resíduos da fissão passam a atrapalhar o rendimento do elemento combustível. Por esse motivo, ele precisa ser substituído a cada 12 ou 24 meses, dependendo do reator. Mas apenas 3% do urânio 235 original é consumido nesse processo. E o material fissionado também é altamente radioativo. Então não dá para simplesmente jogar fora o que sobrou, certo? Não dá mesmo, Kika. Por isso, boa parte desse material é enviada para usinas de reciclagem, onde o urânio 235 que sobrou é reaproveitado. Já os resíduos decorrentes da fissão, que não podem ser reciclados, ficam guardados em depósitos especiais por muito tempo. Mas muito tempo mesmo, até deixarem de ser nocivos à saúde. Como estamos falando de um período de pelo menos 10 mil anos, fica uma questão. É seguro guardar todo esse lixo radioativo por tanto tempo? Na verdade, a energia nuclear se encontra atualmente no centro de um intenso debate ambiental. De um lado, permanece o medo de acidentes e a preocupação com o acúmulo dos resíduos nucleares. Do outro, alguns ecologistas acreditam que a energia atômica pode ajudar no combate ao efeito estufa, por ser uma fonte de energia limpa, ou seja, que não queima combustíveis fósseis. Para conhecer melhor essa polêmica, a gente vai conversar com quem entende do assunto. Para os ambientalistas,
a escolha sobre a energia nuclear traz mais desvantagens, por causa dos riscos associados à atividade. Caso haja um vazamento nuclear, que é muito pouco provável, mas não é impossível, aquele meio ambiente que recebeu a contaminação, ele fica impróprio para o uso humano durante mais ou menos 25 mil anos. Nenhuma outra atividade geradora de energia tem tal impacto sobre a natureza. Agora, cotidianamente, a energia nuclear quase não polui quase nada para a atmosfera, o que alguns acham que isso é uma grande vantagem diante de um cenário de mudanças climáticas como a gente está vivendo. Bem melhor, não? Talvez a energia nuclear seja a energia do futuro, ou talvez não. Uma coisa, no entanto, é certa. Hoje, a tecnologia nuclear faz parte do nosso cotidiano, podendo ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Por isso mesmo é tão importante que ela seja cada vez mais conhecida e debatida. Só assim as próximas gerações saberão evitar os erros do passado e encontrarão a melhor forma de aproveitá-la no futuro.